nome da Fundação, como é hábito, os rostos são conhecidos, agradecer, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta parceria tão frutuosa com o El Corte Inglês, que agora recomeça após as férias, e penso que recomeça da melhor maneira com o livro Ruínas, de Gastão de Brito e Silva, fotografias e texto, prefácio, apresentação do professor Vítor Serrão, da Faculdade de Letras, subejamente conhecido. Ambos dispensam apresentações e, sem mais delongas, eu passaria ao professor Vítor Serrão, agradecendo-lhe, em nome da Fundação, tudo, a escrita do livro, a presença aqui, enfim, muito mais haveria a dizer. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. A honra é minha, o convite feito pelo Dr. António Araújo e pelo Corte Inglês constitui uma oportunidade para falar de um livro que é, modéstia à parte, muito bom. Eu digo modéstia à parte, porque também colaboro nele, com o texto e com o comentário às fotografias que foram escolhidas. É fundamentalmente um livro de arte, fotografia, iconografia, memória, identidade, história e câmara de horrores. Como já alguém definiu, na medida em que o tema do livro, como já repararam, tendo-o folheado, é um contributo para uma cartografia da desmemória. Isto é um conjunto de imagens que narram aquilo que é o abandono do património artístico português construído. Capelas, conventos, hospitais, escolas, fábricas, arquitetura doméstica, rural ou aristocrática, que, por um ou outro motivo, é levada ao abandono e à ruína. Porque deixaram de ter utilidade, porque esteticamente ou por questões de gosto deixaram de ter aura encantatória, porque há questões especulativas da parte de alguns que inevitavelmente levam ao abandono e à ruína, por desleixo de tutelas, tantos motivos que levam a que Portugal tenha um património extraordinário, abundante e rico, mas tenha também ao mesmo tempo e ao lado uma franja de bens patrimoniais em estado de ruína e abandono e que não vão ver o dia da manhã. Parte das fotografias que o autor, que o Gastão aqui inclui, que é uma mínima parte de um enorme inventário que ele tem vindo a levar a cabo desde 2008, 2009, 2008, num blog chamado Ruinarte, inevitavelmente não vai ver o dia da manhã. O estado de ruína é de tal maneira grave, acompanhado pela desmemória, acompanhado por projetos imobiliários ou especulativos que inevitavelmente vão apagar do território determinadas unidades, uma escola, um hospital, uma capela, um convento, uma fábrica, que o país fica mais rico. E este fenómeno fica mais pobre. Este fenómeno é diário, é permanente e impõe não apenas um inventário, como foi feito, como é feito pelo autor, mas também um estudo da parte dos historiadores de arte. Foi aquilo que me coube, foi refletir nesta realidade e explicá-la. Porque é que há ruínas? O que é que leva à ruína? É inevitável? Há formas de a travar? E, ao mesmo tempo, tentar definir no campo da história da arte, que é uma disciplina muito importante, como é que devemos encarar, através do inventário global, através de equipamentos teóricos como o olhar criptoartístico, ou o estudo integrado das formas, ou o entendimento do que é a memória plástica, como é que devemos intervir para travar este flagelo. De modo que o objetivo foi combinado a 3, é intervirmos pouco cada um, justamente para vos devolver a palavra e para que haja debate. É uma matéria de tal maneira importante que justifica
o questionamento de todos nós. Porque é que o património, mesmo aquele que tem a maior qualidade, deixa de a ter quando o encomendante mudou, quando o papel utilitário primeiro foi alterado, quando o gosto estético já não é aquele, quando a obra que foi elogiada num determinado momento da história já é um estorvo que incomoda, quando aquilo que é encantamento do território é olhado, pelo contrário, como uma mancha aviltante. Tudo isto faz parte do livro. Cada uma das páginas do blog do Gastão e das fotografias que aqui foram reunidas têm histórias para contar, memórias profundas que a pouco e pouco vêm a lume e que contam trechos, alguns deles extraordinários, porque nem todo o património que aqui vem no livro, que arquitetura rural, arquitetura militar, arquitetura de culto, igrejas e conventos, e arquitetura doméstica, é de primeira água. Evidentemente, a arquitetura que morre de morte natural, porque nem todo o património provavelmente pode enfrentar os dias do amanhã. Ainda bem, diariamente há património que nasce e que renova o conjunto da identidade patrimonial de um país. Mas o que é facto é que há também patrimónios de primeira qualidade. Há aqui obras do período medieval, gótico, do manuelino, do Renascimento, do Barroco, do Rococó, de primeira qualidade arquitetónica que não vão, como digo, enfrentar os tempos porque o cuidado da parte das tutelas, as medidas preventivas, os meios para debelar os cancros, o dinheiro para criar um projeto de restauro minimamente credível, não abundam. Portanto, há aqui uma questão política, porque é política fundamental, que impõe estudo, registro e também resposta de todos nós. Não é indiferentemente que podemos verificar a perda diária destes patrimónios que constituem uma parte importante da memória coletiva. O livro tem uma história, um convite, um patrono, que é o António Araújo, um apaixonado, que é o autor, o fotógrafo, o Gastão, que é um artista, que para quem a fotografia é instrumento de registro, de cartografia, mas também paleta recreativa. Ele recria a partir da ruína, pinta as ruínas, imagina-as na identidade profunda e na componente transmemorial que o tempo apagou. Isto é uma parte importante do trabalho que cola com a minha. Eu, como investigador de arquivo, como historiador das formas, como iconólogo, tento reconstituir a ruína, identificando quem foi o cliente, para quando e como a obra foi feita, para que tipo de públicos, com que objetivo utilitário, político, memorial, de culto, de elogio gratulatório, funerário ou outro qualquer, correspondeu, portanto, à forma construída. E, portanto, acho que o livro acaba também por ter uma utilidade grande. E agora é que eu verifico, depois de estar feito, porque houve aqui um namoro eficaz entre a imagem e o texto, entre a palavra dita e a palavra que corre a partir das fotografias. Destas belas fotografias, belas, tristes, melancólicas fotografias, como o Pedro Mexia referiu, melancólico catálogo, como o Mário Beja referiu, livre choque, que é lido como uma bufetada, como o Paulo Vieira Gomes escreveu ao lembrar o triunfo da desmemória que o capitalismo liberal provoca, inevitavelmente, e temos que falar deste flagelo outro, que é o domínio de uma economia neoliberal descontrolada, onde o Estado democrático deixa de ter poder interventivo, onde os agentes da cultura não têm meios para intervir e onde, inevitavelmente, o património que alguém entende que não é a primeira água, morre ou tende a morrer.
Portanto, há aqui trabalhos fundamentais que nos cabem a nós, como técnicos. Não basta constatar e documentar a ruína, mas intervir. Pela minha parte, há e o livro também o refere, como ferramenta de trabalho, há um caminho histórico-artístico que tem a ver com o redescobrimento da aura perdida destas formas. Uma capela abandonada, uma fábrica que deixou de trabalhar, um hospital devoluto, uma escola primária que ficou abandonada porque a aldeia deixou de ter habitantes, uma quinta outrora eloquente na vida cotidiana que deixou de ter vida própria. Tudo isto corresponde a algo que teve uma aura. Eu gosto muito do Walter Benjamin, que é um autor muito querido, e a categoria operativa da aura, do encantamento aurático, é-nos muito útil também, porque o vemos. E vemos-lo quando o diálogo com as formas é demorado e disponível para o redescobrimento. E aquilo que aparentemente não tem encanto nenhum, uma forma abandonada, uma capela no meio de um campo, ou um moinho abandonado, ou um hospital que deixou de ter atividade regular, podem ter um enorme encanto histórico, documental, identitário e artístico. Há, portanto, aqui também uma componente fundamental, é o ponto de partida que me une ao António Araújo e ao Gastão, que é o redescobrimento de formas que têm arte, que têm encantamento e que têm memória aurática. A partir daqui, compreender porque é que há o abandono, o que é que leva à iconoclastia, o que é que explica os critérios de abandono e de repúdio, o que é que leva ao estilamento das formas e o que, no fundo, alimenta o registro inventarial obrigatório nesta cartografia de mágoas que é o livro. Lembrando também, da minha parte, que Portugal é o único país da Europa comunitária que ainda não dispõe de um inventário artístico global. Isto é, o bilhete de identidade a que cada obra de arte tem direito, a que cada obra de arquitetura tem direito. E o facto de nos faltar este equipamento permite que muito do património que morre, que vai morrendo, que vai definhando por falta de vida e de utilidade, não tenha qualquer memória póstuma nos dias do amanhã. Tudo isto é grave e tudo isto é matéria também que o livro profundamente procura refletir. Atestando, primeiro, uma realidade que é muito mais rica do que imaginávamos, atestando que, por outro lado, ainda é tempo de travar a derrocada e que dispomos de energia, de doutrina, de vontade e de amor para poder intervir neste campo. Há aqui matéria, como digo, muito profunda para que esta cartografia de mágoas, como escreveu o Paulo Varela Gomes, permita um virar de página qualificante. Eu gostava de referir ainda, antes de dar a palavra ao Gastão, e estando disponível para o debate que espero que o livro provoque ou venha a provocar, a lembrar que ele foi dedicado a um historiador do património chamado Vítor Vladimir Ferreira, que eu aqui aproveito para homenagear, e que a escolha das milhentas fotografias do blog coube Ângela Camila Castelo Branco, que importa também elogiar, porque foi um trabalho muito árduo e muito ingrato e complicado, escolher das 3.000 e tantas fotografias. E eu tinha aqui questões para falar, e muitas, que deixam em agenda para daqui a pouco, deixando uma última palavra, que é a de que, com a história da arte, com o papel que esta disciplina pode ter ao pôr a tónica no estudo antropológico do património, entender-no como obra humana, como obra fruível, como obra dotada de encantamentos permanentemente renovados, dotada desta qualidade única que tem de gerar memória e de renovar encantamentos públicos ontem, hoje e amanhã. Isto é o que define a arte, este poder
transcontextual de gerar encantamentos permanentemente renovados, estamos perante um problema que tem um importante registro no trabalho artístico do autor do livro, do autor do levantamento fotográfico, e que pode ter também um conjunto de respostas, de trabalhos e de estímulos por parte da história da arte. Dou a palavra então ao Gastão para explicar os critérios Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo. Muito boa tarde a todos. Este trabalho é inteiramente dedicado, quanto a mim, a 10 milhões de portugueses. É urgente fazer alguma coisa pelo país. Há muita gente que vai para a Avenida da Liberdade e para a Assembleia da República a agitar bandeiras. Eu entretenho-me a fotografar pelo património, a tentar desvendar algumas das histórias. E as histórias não são sucintas, ou não é apenas a cronologia que interessa. Aquilo que me interessa mais é aprender alguma coisa que as pedras contam. E normalmente contam histórias tristes, como é óbvio. No Estado, basta observar o Estado em questão, as histórias não foram felizes, porém tiveram, obviamente, o seu momento de felicidade. As histórias podem ser autênticas maçudas, maçadas, que eu vos vou poupar. E, normalmente, pelo menos como contavam a mim, tipo a história da Carochinha, a história da Branca de Neve, não interessa, há uma coisa que fixava sempre, era o moral da história. E o moral da história, que cada ruína conta, é o que nos vai ensinar. Não é só preservar o património, é sermos melhores seres humanos. Uma vez que e sem exceção, cada ruína conta sempre uma história normalmente ligada ao egoísmo e à ganância. Foi uma das coisas que eu aprendi. Ou, no caso de uma fábrica, ou tanto o proletariado que tanto reivindicou que o patrão fechou as portas e acabou com aquilo, ou o patrão que foi tão ganancioso que não sei quem meteu tudo na rua, ou aquele autarca que fez uma rotunda esqueceu-se ou os herdeiros que não se entenderam, ou uma empresa de imobiliária comprou determinada propriedade e vai deixá-la cair para valorizar o terreno. São sempre histórias ligadas à ganância. E isso faz-nos acordar para uma outra realidade. A realidade realmente do ser humano. E nós todos temos oportunidades de evoluir conforme os dias passam e vamos aprendendo coisas, o tal sumo da vida, a tal cultura. Cultura não é saber quem foi Dom Afonso Henriques ou onde é que o Judas perdeu as botas. Isso é interessante e ajuda-nos a compreender algumas coisas. No entanto, a cultura é aquilo que nos faz crescer, como a própria palavra na sua etimologia diz. Cultura vem de colere. Colere, no latim, diz fazer crescer. Se uma pessoa aprender, e não é só aprender, é aprender, assimilar e depreender, vai tirar lições de vida que nos vão fazer crescer. Esta história das ruínas, evidentemente, é de uma forma, como o do professor Vítor Serrão diz, de uma forma de tal maneira transversal, quer dizer, que vai desde norte a sul do país, a ruína industrial urbana, clerical palaciana, rural e humana, apanhando de tudo, uma pessoa consegue tirar um sumo bestial que nos faz crescer, que nos faz pensar, que nos faz amadurecer e passar para uma fase seguinte. A história do livro era um sonho por realizar, quer dizer, aliás, eu quando comecei a fazer este trabalho há 6 anos e tal para cá, comecei este trabalho para fazer um livro. Nunca pensei que demorasse 6 anos para o conseguir, uma vez que o tema é, ao fim e ao cabo, em termos de Portugalidade. É a única coisa, o património, se formos a ver, a única coisa que nos une a todos. Uma das exposições que fiz, a última antes desta, que aliás aproveito para fazer uma pequena pausa, está neste momento patente no Mosteiro dos Jerónimos, uma exposição com algumas peças do Ruinarte. Estão desde já convidados a ir lá, creio que é aos primeiros domingos de cada mês, que não se paga, de maneira que em qualquer ocasião podem lá ir. Passando. Antes disso tinha feito uma exposição na Assembleia da República, estava eu convencido que iria estar, e estive, obviamente, no centro nevrálgico do poder político e na qualidade de infiltrado, quase. Consegui entrar lá dentro e cada vez que iam passando alguns deputados ou pessoas lá da Assembleia, eu agarrava-os quase pelos corinhos e mostrava-lhes e tentava falar, agora não tenho tempo, e nunca tiveram tempo. Nunca! Eu nunca vi ter gente tão atarefada, realmente as agendas daqueles senhores devem ser extraordinariamente preenchidas, que eu depois dirigi-lhes convites a todos os grupos parlamentares, enviei-lhes documentos, porque há solução. A solução para o país passa essencialmente por tirar Portugal da ruína, literalmente, e era francamente possível e até muito mais fácil que aquilo que pode parecer.
Eu escrevi um dos meus primeiros textos, aliás, era exatamente uma espécie de levantar de novo o esplendor de Portugal. Passava exatamente por uma quantidade de passos e corroborados até com algumas ações que alguns governantes tiveram desde o século XII até agora. Quer dizer, estava tudo dentro de contextos diferentes e diversos, mas havia muitas coisas que se poderiam ter feito e que se fizeram e se poderiam pôr hoje em prática, que certamente levantaria de novo o esplendor de Portugal. E garanto-vos uma coisa, daqui a uns tempos vinha a troika de mão esticada a pedir dinheiro emprestado. De facto engraçado, porque, aliás, as contas são muito simples. Isto com base no INE, nas estatísticas do INE, no último censo, creio eu, que avaliaram 1,5 milhão de prédios apenas de habitação, excluindo todo o património militar, eclesiástico, rural, industrial, tudo parte. Só o património de habitação. Está 1,5 milhão de prédios a necessitar de intervenção rápida, urgente. E para reabilitar esses prédios há um orçamento, por alto, como é óbvio, de 38 mil milhões de euros. Se avaliarmos o valor desses ditos prédios, chegamos ao dinheiro que a Troika nos emprestou. É incrível que nós temos o dinheiro que a Troika nos emprestou parado, abandonado. Era apenas uma questão de rentabilizar e dar oportunidade a todas as pessoas e lá está, embora este projeto não tenha uma vertente política, não posso de maneira alguma estar a compatibilizar com a esquerda ou com a direita, não quero, nem vou, quer dizer, não tenho partido, não tenho religião, não tenho clube, tenho que ser completamente isento nestas coisas. Mas, ao fim e ao cabo, tudo isto passa, obviamente, por uma solução política. E a solução política implica também muita educação, muita cultura e muito marketing e muito trabalho, como é óbvio. Agora, se todos nós portugueses, 10 milhões, dermos as mãos e nos focarmos, mais que não seja para sensibilizar, quer dizer, não posso ser o único, ou não podemos ser os únicos a trabalhar para 10 milhões, precisamos da vossa ajuda. Todas as pessoas que estão aqui sentadas e os outros 9 milhões e não sei quantos que estão lá fora deveriam também fazer qualquer coisa. Eu estou, inclusive, a pensar fazer a primeira manifestação à porta da Assembleia, já que estive lá dentro e não resultou. Desta vez vim cá para fora apenas basta mostrar uma fotografia e se toda a gente trouxesse uma fotografia, talvez esses senhores realizassem daquilo que nós estamos a perder. O problema não é só a cultura, evidentemente a cultura é importantíssima, a economia, com certeza que a economia, mas há uma coisa que acima de tudo, quer dizer, acima de tudo está a saúde pública, que cada vez que um prédio cai faz-me ser alguém que vai passar e é de facto um perigo para todos nós, desde os animais que albergam, aos indigentes, a quadrilhas, sei lá, o pior que há ainda nos pode cair em cima, obviamente que uma ruína é sempre um perigo público. À parte disso, e quanto a mim um dos maiores perigos, é que Portugal perdeu, desde sempre tivemos, ainda há bocado o professor Vítor Serrão falou, nos nossos marcos arquitetónicos, lá tivemos um românico, tivemos um gótico, tivemos um renascentismo, o renascimento, o maneirismo, o barroco, por aí fora, a arte nova. Acabámos com a nossa última identidade arquitetónica, creio que nos tempos do modernismo, há aquela arquitetura de Estado Novo. E desde então que Portugal perdeu a identidade. Qualquer casa, aliás, nós aprendemos, certamente, na instrução primária, que víamos uma casa e sempre estávamos no Algarve, e que era uma casa do século XIX. Depois, mais à frente, estamos nas Beiras, é uma casa do século XX ou do século XVIII. Havia sempre uma identidade, quer geográfica, quer cronológica, quer de português, de Portugalidade. Aliás, nós metemos sempre um carimbo em qualquer estilo que tivesse entrado em Portugal, foi sempre aportuguesado. Ao extinguirmos essa identidade, estamos a extinguir o nosso patriotismo. O patriotismo é o óleo do motor de cada nação. Uma nação sem óleo gripa, é um motor que vai gripar. De maneira que era outra coisa que eu achava bastante interessante, era aviltar o nosso patriotismo através da arquitetura, que foi uma coisa sempre presente. Ao contrário, hoje em dia, uma pessoa só está em lives de patriotismo quando a seleção marca um golo. E é se marcar, porque senão lá se vai patriotismo para água abaixo. Pensem nisso, era levantar de novo o esplendor de Portugal. Eu estou empenhado e gostava de empenhar toda esta plateia e fazer disto uma luta, fazer disto um movimento. Coloco-vos também desde já à disposição para me interromperem, se quiserem dizer alguma coisa, a mim ou perguntarem a alguns dos nossos presentes. Desculpa? Eu passo ao auditório. Passas a palavra, nesse caso. Também,
além de, há também o inimigo do espaço deles, não? E o patriotismo tem muito que servir. Ser patriota hoje é uma coisa que está a cair em desuso. Eu sou europeu, quero manter as conquistas da Europa. Em primeiro lugar, perante este flagelo, que é a ruína de uma franja muito importante do património, é que estamos a falar de um bem comum, de uma mais-valia que perdemos e que não é recuperável minimamente, o que impõe, da parte de todos nós, um conjunto de medidas como aquelas que vêm elencadas na página 41 e 42 do livro. Então, um conjunto de medidas preventivas que apontamos como um caminho, provavelmente um caminho viável, para travar, de alguma maneira, aquilo que é uma perda da identidade comum, do bem coletivo. Portanto, uma parte da língua que deixamos de falar e de entender. Quando cai uma capela, quando cai um hospital, quando uma quinta é desbaratada, quando o abandono e a inutilidade das formas dá lugar ao inevitável ruína irrecuperável, tudo isto impõe da parte dos Estados europeus e do mundo uma política única para defender aquilo que é o património único e irrecuperável da humanidade. Nesta perspectiva é que o livro fala, e nesta perspectiva que o livro afirma também não. Respondendo àquele senhor, obrigado pela sua pergunta, ou pela sua afirmação, neste caso. Quanto ao patriotismo, creio que é uma bandeira que todos nós temos orgulho em reclamá-la e em agitá-la, e talvez exatamente com a nossa força e com o nosso patriotismo podemos talvez ensinar, quer dizer, creio que o senhor esteja a referir aos últimos 40 anos de governação, que sinceramente também corroboro que não terão sido mais felizes na nossa história, mas durante vários períodos da nossa história nós tivemos momentos muito piores, mas muito, muito piores que aqueles que estamos a passar agora, e foi graças aos patriotas que conseguimos levantar a nação. De maneira que somos nós portugueses, que somos portugueses, não são aqueles bandeiros, se me permitem a expressão, e exatamente as nossas atitudes que poderão marcar a diferença e não nos deixar ir atrás da carneirada. Pronto. Eu costumo dizer, e não quero ser faccioso, nem quero ser ofensivo, mas existem, quanto a mim, o grande problema de Portugal não é os portugueses, são os tugas. Pronto, é uma expressão um pouco feliz, talvez, mas sei que essa tal escumalha que por aí anda, que não só dá cabo do património, dá cabo do erário público, dá cabo de tudo e de todos, muitas mazelas nos têm feito. Mas se nós não tivermos a perseverança de continuarmos a ser nós próprios, não vamos a lado nenhum. Eu dou força a quem quiser e realmente defender a tal bandeira. Eu estou cá para isso. Muito obrigado. Não é só para citar outra vez o título do blog. Ruinar-te. Ruinar-te. É uma brincadeira com o verbo ruinar e a ruína e arte. Chamei-lhe ruinar-te. Também é ruim, também é verdade. Tenho aqui duas perguntas. Pronto, os senhores não poderão talvez falar, desculpa, a nível superior, tem a ver com leis. Eu sei que em Espanha os prédios normais, eu já não falo nos do Estado, não é? Mas os normais, há lei sobre isso, que ao fim de X anos os prédios são retirados ao dono se ele não reabilita. E o Estado compromete-se ou vende, não sei exatamente como é, mas os prédios são reabilitados. Também sei que, por exemplo, na Sicília, há um incentivo para as casas normais. Como vejo aqui no livro, há coisas particulares e da Igreja. Pronto, já não digo do Estado, porque o Estado está falido, não é? Mas a Igreja tem muito dinheiro, católica. Na Sicília vende-se casas na aldeia, a €1, com incentivo com a obrigação de depositar cerca de 5.000 € como compromisso de fazerem obras e habilitar. E eu visitei-as no mês passado. Visitei algumas e
e vi vilas, mas isto emociona, vi vilas muito a reabilitar, com casas lindíssimas, com portas que não eram de madeira, trabalhadas, lindíssimo. E gostaram, vamos lá, a reabilitação, claro que foi cara, mas pronto, pelo menos custaram 5.001 €, não é? A quem, e estão-se a fazer vilas, a reabilitar vilas muito bonitas. Obrigada. Só mais uma coisa. Como há muitos incentivos aos senhores estrangeiros que investem em Portugal em casas de luxo, agora até há déficit de casas de luxo para vender, ainda ouvi esta manhã na TSE, se calhar incentivos fiscais maiores para este tipo de reabilitação a esses senhores. Obrigada. Muito obrigado. Estamos completamente de acordo aqui quanto à cura, quanto ao diagnóstico que estamos, não é? Eu creio que um dos problemas fundamentais que apontou tem a ver com a fragilidade do Estado democrático, atualmente. É um facto que dispomos de leis muito boas no campo do património, a Lei 4 do Património Cultural é uma boa lei, dispomos de técnicos altamente qualificados, dispomos de uma perspectiva global quanto ao território e aos bens que devemos intervir, de uma forma preventiva para o acautelamento, mas depois há uma falta de poder efetivo dos agentes do Estado democrático para intervir, de facto, perante uma quantidade de obstáculos que ocorrem, que apontou alguns. Este, efetivamente, é um problema. Decorre também do facto de haver uma mentalidade patrimonialista, que eu diria, ambígua. Há muita gente que continua a achar que o património artístico português é a batalha, o convento de Cristo Mar e os Jerónimos, a Torre de Belém, e acabou. E que tudo o resto é fraco, é menor e não é digno de investimento. Continua a haver esta mentalidade. Portanto, o primeiro degrau de combate, o trabalho dele é muito importante, porque põe o dedo na ferida, é lembrar que muito daquelas franjas de património que vão morrer amanhã, ou vão morrer hoje ou morreram ontem, tinham uma qualidade irrecuperável e única. Eram únicos. Tinham aquilo que, no contexto do património mundial da Unesco, é entendido como um valor autêntico. Nesta perspectiva, eu me lembro, aqui com nostalgia, não tenho a mesma perspectiva do olhar da ruína que o Gastão tem, que houve gestões democráticas altamente qualificantes na Europa. Estou-me a lembrar do modelo da Câmara de Bolonha, gerida pelo Partido Comunista Italiano no final da guerra. E a aposta fundamental que era dada ao património cultural como um bem comum, como uma identidade unificadora, para além dos partidos políticos. E podíamos multiplicar, lembrando Évora também, que foi o primeiro testemunho de um núcleo de património qualificado pelo Unesco, justamente porque a gestão democrática era correta, aqui do inventário, das medidas preventivas, do estudo de cada unidade do património erudito e do património popular ao mesmo tempo, porque não é apenas importante o património que está identificado com qualquer forma de poder em algum momento, mas tudo aquilo que tem a ver com a vida do homem, mesmo a arquitetura rural, como é evidente. Portanto, tudo isto implica também um olhar diferente para o papel do Estado, o papel que cabe ao Estado democrático, como garante da qualidade e da estabilidade de um bem comum de todos, que é o património cultural, o património identificado, justamente aquele que há em ruínas. Peço desculpa de interromper, não era comigo, queria ouvir. Eu só para contar aqui uma coisa e saudar muito em especial um professor que está na assistência. Este livro começou, conheci o Gastão há muito tempo, eu também era caçador fotográfico de ruínas e conhecemos quando, com a Angela Camila, que está branco, que organiza
edição do Comigo Festivo. E a tua primeira exposição foi quando? Já não lembro, na Braço de Prata? Foi no Braço de Prata. Os Bairros Orientais de Lisboa, e isso em 2008 ainda. Sim, foi nessa altura que nos conhecemos e achei que o trabalho do Gastão deveria ser mais conhecido. Como mais conhecido devem ser as pessoas que voluntariamente se dedicam à causa da defesa do património, e eu gostaria de salientar Paulo Ferreira, que é o presidente, não sei se é assim, Paulo, presidente do Fórum Cidadania LX, é assim que se pode dizer? Não, presidente não. Não é presidente, o diretor, o que quer dizer? Fundador, é uma pessoa que dedica o seu tempo e dedica o seu saber e o seu empenho há muitos anos, gratuitamente à causa da defesa do património de Lisboa, sem cores partidários, sem interesses monetários, pelo contrário, já pagou bastante pelo bem que fez a tantos de nós. Não queria deixar de saudar, porque ele, como o Gastão, como o Vitor Serrão, eu sou um modesto apresentador de pessoas, são pessoas que abnegadamente fazem muito pelo nosso património, são no fundo os tais patriotas que o Gastão tenta mobilizar. Muito obrigado. Agora, respondendo ainda só àquela senhora que falou nas leis da recuperação, e realmente há aqui uma coisa que é um bocado perversa. Existe não só um desleixo continuado, como também um excesso de zelo. É paradoxal. A sério, às vezes é necessário anos de apreciações e de comissões para irem avaliar determinado monumento, e o excesso de zelo acaba por estragar tudo. Eu diria, parafraseando a Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, dizia que é o inconseguimento frustracional do soft power sagrado. Neste caso aplica-se completamente. Acontece não só o excesso de zelo, como também um desleixo continuado pelo embrutecimento e pela falta de cultura. Que há pessoas que não têm. Uma das coisas que a cultura nos traz é sensibilidade. Sensibilidade e bom senso. Aliás, até vou filmes com esse título, que eu acho delicioso. Sensibilidade e bom senso. Muito obrigado. Desculpe. Só dois ou três aspectos. Em relação à questão digamos, da execução ou não execução de obras de recuperação de edifícios desta natureza, muitas vezes, como aliás em muitas outras situações, o que está subjacente são as opções dos políticos, e eu não sei se são opções ou não, porque penso que muitas vezes são outras razões, por financiar obras ou não nestes edifícios. É assim, porque quando se construíram, e eles não podem dizer que não havia dinheiro, quando se construíram autoestradas que têm 3, 4 automóveis a circular por hora, houve dinheiro e elas estão lá construídas. Mas nenhum desses senhores foi preso. Não. Eles gerirem mal o nosso dinheiro, nós vamos para a valeta. Se um desses políticos gerir mal o dinheiro de todos nós, não vai preso. É verdade. Se alguém me tirar, que o diga. Entretanto, de facto, eu tenho alguma relação com a área, sou arquiteto, e por acaso fiz um estágio em Itália em 1982, 83, na zona de Veneza. Enfim, é uma área que sempre me atraiu e vou mantendo mais ou menos ligado. Agora, não me considero propriamente um especialista. De facto, em relação ao património, quer dizer, assim, eu já estou um bocado cansado de falar mal dos políticos. Eu não sei se a seguir lhes bata, mas vou perguntar, talvez vá para não sei, se calhar até digamos, tenha a boa vontade dos guardas prisionais e também me ajudem para correr, para vai embora. Porque eu por acaso até conheço alguns. Mas é assim, de facto, e conheço aliás procuradores, juízes, muita malta da área da justiça. E de facto é notável que estas áreas nunca interessem para coisa nenhuma. Não interessam para coisa nenhuma, infelizmente. Elas interessam, não há dúvida, mas não interessam. E portanto, eu acho que há muita gente na política que não tem cabeça. E portanto, se não tem cabeça, o melhor é pagar uma viagem para o estado de Islândia. Por acaso o senhor falou de uma situação engraçada, que é de facto as autoestradas. E só para terem uma ideia, lá está, isso tem a ver também com a compreensão e com a cultura de quem nos governa. E era questão também, era uma das coisas que eu, quando estive na Assembleia, gostava de ter feito ver ao fim e ao cabo. Eu tenho um amigo que comprou um edifício no Porto, onde fez um hostel. No primeiro ano de vida, esse hostel conquistou 5 prémios mundiais, girou tantos milhares de euros e deu emprego a 12 famílias.
Esse senhor que estou a falar, José João Castanho, a quem eu tenho a honra de ser amigo, ele fez uma viagem uma vez precisamente de Évora a Lisboa, em 3 ou 4 faixas de autoestrada para cada lado, e ele, como é um homem de números, e tipo, a cabeça dele, tipo, é uma folha de Excel com pernas quase, está sempre a pensar em fazer contas. E chegou à conclusão, tendo em conta o investimento que ele fez nesse hostel, o investimento de aquisição, obras e tudo mais, e ao fim de um ano de trabalho gerou tanto. Tendo em conta essa bitola, se tivessem tirado uma faixa de autoestrada dessa de Lisboa a Évora, teriam reabilitado quase todo o património português e gerado 20 mil milhões de euros. O que é curioso, não é? Lá está, mas é preciso fazer ver a quem nos governa que essa fórmula existe pela recuperação e que poderiam dar a ganhar muito se a metessem em prática. É apenas uma questão de cultura ou de fazer lá chegar e seguir a moeda. É que quando se constroem autoestradas, grandes obras, pontes, viadutos, como se construíram, há uma coisa que se chama comissão, vai parar ao cofre do partido ou ao cofre do político. Com o outro tipo de obras não vai. E é isso, provável. E há problemas que eu conheci, é assim, eu estive no meio. Sim, mas depois estou a falar do que sei. Existe o Tribunal de Contas para tomar conta, para gerir esses assuntos, é uma coisa que nos transcende um bocado. Aqui o nosso papel, ao fim e ao cabo, é sensibilizar, expor e, ao fim e ao cabo, partilhar todas as nossas histórias e os nossos conhecimentos, e é isso que podemos fazer. Tentamos também bater à porta desses senhores para ver se temos melhor sorte da próxima vez. Estamos todos no mesmo barco e no mesmo caminho, a seguir o mesmo caminho, e por isso vos agradeço. Não tenho nada a acrescentar, a questão muito pertinente da resposta que foi dada. Apenas que lembrar que algum do património que cabe, que consta do culinário e também deste livro, que estava condenado, que era de facto incontestável, que eram obras que não iam poder viver muito mais tempo, foram ou estão em vias de ter remédio. Isto é, o facto de ter havido livro, ter havido debate, ter havido questionamento, de ter havido dedos em vista a apontarem o crime, levou também entidades a refletirem e a intervirem e a travarem o estado da ruína. Portanto, ela não é inevitável. Não é inevitável, em primeiro lugar, quando a metodologia da história da arte e do património permite registar, como memória futura, aquilo que é um banco de dados criptoartísticos. É inevitável. E todo o património vai chegar amanhã, algum morre de morte natural, para nascer outro, tem que haver um banco de dados global com a identidade, o bilhete de identidade de cada objeto arquitetónico. Agora, entre as ruínas há objetos de primeira qualidade. Acho que neste livro toda a escolha é... O Forte da Graça e a Casa do Passal estão a ser recuperados. E posso-me gabar, quer dizer, sem falsas modéstias, que lhes dei um valente empurrão. É uma das coisas que o Rui Nardo tem servido. O valor da Alameda das Linhas Torres. Também está a ser? Não está, mas foi travada a ruína e foi travado... Mas têm perguntado o que é que eu ganho com isto, quer dizer, financeiramente, das ruínas, não é uma desgraça. Mas ganho muito, em primeiro lugar, ganho a honra de estar aqui convosco, ganho a oportunidade de fazer alguma coisa realmente pelo meu país, ganho a oportunidade de enriquecer todos os dias com novos amigos, novas aventuras e muitas histórias para contar. Muitas vezes a fatura, ou a maior fatura, não é aquela que está no banco. Quer dizer, também ajuda-nos a ultrapassar uma série de barreiras, como é óbvio, ir mais longe até em termos de quilómetros. Mas a grande fatura no meio disto tudo, e aquilo que eu realmente ganhei, foi o facto de fazer alguma coisa pelo país e o facto de estar aqui também, ter tido a oportunidade de os conhecer a todos e de continuar a fazer esta carreira. Finalmente, fez-se uma luz e ganhou um novo sentido na minha vida. Convido-os a todos a arranjarem um projeto, a arranjarem um caminho. Os caminhos aparecem, se nós sabemos como. Eu não dava à procura e apareceu. E foi giro, foi uma oportunidade que a vida me deu de renovar tudo. E, de facto, o resultado está à vista. Posso-me gabar de ter dado um empurrão, pelo menos na Casa do Passal e no Forte da Graça. E outros mais, mas não tão famosos. Gostava de ouvir também, já agora, mais alguém. Gostava só de levantar aqui uma questão aos dois clientes. E vou dar um exemplo de duas visitas que fiz há pouco tempo. Uma foi a Vila Nova de Foscoa e outra foi a região de Vila Velha de Ródão, não sei se conhecem a zona da Foz do Porão, aquele programa das aldeias de xisto.
Portanto, numa região como noutra, que eu considero que estão minimamente, pelo menos de algum trabalho de recuperação, de alguns edifícios, de alguma manutenção, o que se verifica é que não há gente. Não há gente. Portanto, eu fui a Foscoa, tem um museu lindíssimo, se calhar a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem, um parque lindíssimo que está completamente abandonado. Não há gente. Não há gente. Nas aldeias de xisto, encontrei lá numa aldeia, atrás daqueles montes todos, uma casa chamada a Casa da Lena, que é uma casa rural, pronto, esta estrutura rural. A Casa da Lena. A senhora está numa aldeia que tem 50 pessoas, quer recuperar 3 casas, mas não tem gente. Eu, quando apareci lá, ela disse: onde é que a senhora me encontrou? Fui à Booking e tal. Como é que a senhora me viu? Não há gente. Os restaurantes fecham. Vila Velha de Fódon tem uma recuperação do castelo lindíssima, não tem ninguém. Portanto, eu gostava que me dissessem qualquer coisa, quer dizer, como é que se resolve? Isto não é só uma questão de abandonarmos o património. Não há gente nesta O problema não é ver gente, nós somos 10 milhões, temos é todos distribuídos para os sítios errados, onde há muita gente. Como é que resolve? Não, há um problema que Portugal tem desde os anos de 500. Quer dizer, começa tudo com as descobertas e com a imigração massiva para, ao fim e ao cabo, a zona costeira. Eu já uma vez pensei que Portugal ou qualquer país, ao fim e ao cabo, acaba por ser talvez um organismo para nós. Imagina um corpo humano que tem vários órgãos e os órgãos estão, obviamente, distribuídos por todo o corpo. Se algum deles começa a falhar, é a falência do país, é a falência de um corpo. Quer dizer, os rins não funcionam, o coração, não sei o quê, qualquer dia acaba. Pronto. E creio que o país inteiro sofre com isso, e nomeadamente essas zonas que estão abandonadas. Tudo se resolve apenas, quer dizer, com vontade política, exatamente aquilo que eu disse há bocado que certos reis fizeram durante toda a história da nacionalidade, quer dizer, criaram forais, fizeram feiras, fizeram muralhas, defenderam não sei o quê, chamaram pessoas, fixaram populações. E isso hoje em dia faz-se com marketing. Os órgãos de comunicação são cada vez maiores e melhores. Só que em vez de meterem o Portugal à tarde com a canção Pimba e tal, coisa que se pusessem, realmente como fazia o professor Hermano Saraiva, mostrar Portugal, dar a conhecer Portugal aos portugueses. E quando as pessoas não tiverem sequer noção do país que temos, obviamente que ninguém vai lá. E começava por aí, marketing, mostrar. E depois criar condições financeiras e sociais para que essas lacunas se preenchessem. Eu também tentei dizer isso na Assembleia da República, mas como vos disse, ninguém me quis ouvir. Talvez aqui o professor Vítor Serrão tenha alguma ideia melhor, mas eu não sei, passo a palavra. Não tenho ideia melhor, eu tenho ideia pertinente, e a Foz do Cobrão, que é a terra do Manuel Carneiro, e tem um património notável, rural e arqueológico e militar, com o Castelo de Leivanda, não é? É um bom testemunho de uma região particularmente abandonada. Aliás, como tantas do país, estava a ler há dias a Destina do Reis de Carvalho, um relato que é feito de raia transmontana, idêntico também, em termos de abandono e de perda de memória. Agora, também é verdade que deixar a ruína como um dado inevitável, deixar de intervir nela, como um imperativo democrático fundamental, tem a ver com a memória e com a identidade regional. É uma forma também de continuar a afastar habitantes. O património recuperado nos chamariz, como acabámos de ouvir. Quanto mais e melhor estiver o património recuperado, maior número de formas qualificantes para melhorar a vida das regiões através do turismo cultural e chamando habitantes. Não há utopia, é viável. Professor, se me permite, apenas observei recentemente um caso gritante até, e lastimável, um investimento extraordinário que fizeram em Sortelha, recuperaram pelo menos todo o perímetro do castelo, aquilo está extraordinariamente bonito, só que esqueceram de fazer um mini mercado, quer dizer, uma pessoa para comprar qualquer coisa tem que ou ir lá abaixo ou então ao saguão. É que depois não conseguem fixar uma população dentro do perímetro do castelo, vivem 3 pessoas e investiram milhares de milhões de euros, uma coisa impressionante, ou dezenas de milhões de euros, não foi milhares de milhões, foram dezenas de milhões de euros, e aquilo está lindo, extraordinário, só que a pessoa vai visitar e visita, vê, dá a volta e vai-se embora porque já não há nada para fazer. Fixar as populações começa por arranjar logística para que elas consigam sobreviver.
Começa logo por aí e depois dá-lhes acesso e uma série de coisas. Evidentemente não basta recuperar. Recuperar é bonito para o turista que passa e vê. Para quem quiser lá viver, a recuperação é a recuperação social, é arranjar motivos para que as pessoas lá fiquem. Quer dizer, uma pessoa, quer dizer, por muito lírico que seja, não é só a beleza, quer dizer, uma pessoa que seja reformada e se calhar sustenta-se com isso. Agora alguém que precisa trabalhar, precisa de criar alguma coisa. E isso caberia, eventualmente, aos autarcas, aos ministros, sei lá, aos empresários, a desenvolver essas regiões para fixar as populações. Isso é uma coisa que nos ultrapassa. Podemos falar, podemos quer dizer, escrever, gritar, mas não consigo fazer muito mais do que isso. O professor escreveu, eu fotografei, façam qualquer coisa a vocês também, por favor, deem-nos mais dinheiro, não está a ser suficiente. Eu fiquei muito chocada em saber que os nossos deputados são tão pouco sensíveis às questões culturais, não é? Os nossos deputados. Eu sempre, eu como sou de esquerda, eu quero acreditar que as questões culturais, portanto, a esquerda, os partidos de esquerda, ou ditos de esquerda, são muito mais sensíveis às questões culturais. E fico realmente chocada. Que não tivesse havido nenhum partido da dita esquerda que mostrasse disponibilidade para discutir o assunto na Assembleia da República. E eu quero perguntar, como sou uma cidadã comum, o que é que cada um de nós pode fazer para alterar este estado de coisas? Eu fiz um blog, a senhora não sei. Pois não sei. Mas pode fazer alguma coisa oficial. Nós temos um canal que é público, que é portanto, deveria ser prestar um serviço público. Quer dizer, como não fazem programas que falem destas temáticas. O que é que o Gastão não propõe? Eu já propus. Que realmente, porque as pessoas também, quer dizer, nós vivemos o dia a dia, a maior parte das pessoas a pensarem na sobrevivência e nem pensam nestas questões, e portanto é preciso que a televisão pública trate destes assuntos, para as pessoas pensarem e agirem. Sabe, a televisão pública, ao fim e ao cabo, rivaliza com a SIC e com a TVI. Exatamente. E há ali uma guerra de audiências e elas sustentam supostamente, se não for com injeções de capital do contribuinte, alguém vai ter seus patrocinadores, não é? E eu acho que lá está, é falta de cultura ou incultura até, ou descultura, não sei qual é a palavra exata, é uma coisa que apodreceu completamente. As pessoas não se interessam, isto é um país, antigamente era Fátima, futebol e fado, hoje em dia é novelas, quer dizer, o futebol continua a ter novelas e pouco mais. Evidentemente, quanto a mim, quer dizer, seria uma estratégia, seria, já que eles gostam de novelas, vamos dar novelas, mas cultivá-los através daí. E devíamos fazer um desmame. O povo precisa de um desmame. Pronto, um desmame lento, mas começar, talvez através das novelas, começar a impingir-lhes algo mais civismo também e noções que as pessoas só têm quando estão coladas à televisão. Pronto, a televisão é uma droga, e está descrita em livros, é uma droga chamada droga eletrónica. E as pessoas, quando não se drogam com vinhos ou com outras substâncias, chegavam-se à televisão e apanham autênticas pedradas daquelas coisas. Era questão de aproveitar esse meio, mas para isso é preciso lá chegar. E agora, só faz esses gestores mudarem de ideias quando desacena com euros. Eu, como já não tenho muito espaço na área... que estas questões não dão votos aos partidos. Será isso? Provavelmente, não sei, mas olha, essa de uma questão de votos não sei. Eu, por exemplo, quando comecei este trabalho, não fazia ideia que repercussões é que isto poderia vir a ter algum dia, nem nunca imaginei, não é? E posso dizer, por exemplo, acabo por me sentir responsável, de certa forma, pela quantidade de ruinólogos que apareceram por aí. Só para ter uma ideia, uma página no Facebook já conta 17 mil.
quer dizer, há anos atrás não havia nada nem ninguém. Ou seja, este trabalho que temos estado a fazer tem estado a desenvolver essa veia. Ou seja, há pessoas que até se preocupam e que até gostam e até protegem, e depois criam-se situações naquela, ai, não digas as coordenadas que vão lá e estragam, ai, não sei o que, aquilo é segredo, e de repente toda a gente acabou por sobrevalorizar o património de uma forma nunca antes vista. Ou seja, há uma preocupação do cidadão. Isso há. Agora, o cidadão tem que fazer alguma coisa para fazer lá chegar. Eu sozinho não consigo, pelo menos tenho tentado a conseguir qualquer coisita, mas com a vossa ajuda é muito mais longe. De maneira que eu proponho, quer dizer, sei lá, criarem blogs, escreverem para os jornais, abaixo assinados, e uma manifestação. Vamos todos manifestar para a Assembleia da República. É questão de escolher um dia, uma hora e vamos lá. Vou tentar, vou começar disso. Já pensei e já agora também, acrescentando o que foi dito, eu creio que o panorama também não é tão negativo, porque há uma energia em agenda da parte da opinião pública que reage muito bem quando o património com que lida cotidianamente está em perigo. Estou-me a lembrar do Miguel Bombarda. E da luta que era, há 1 ano e meio era inevitável a ruína do Miguel Bombarda e o abandono e um determinado projeto imobiliário que ia destruí-lo. Escapava o pavilhão panótico, porque enfim, não lhe podiam mexer, tudo o resto era para deitar abaixo. A luta que até deixou à esquerda. Também na mesma água. Mas o património não tem cor de tempo. É algo que tem a ver com a identidade que está para além de tudo. Também não tem tempo. É um tempo que é permanentemente renovado pela qualidade e pelo valor estético que contém. E da memória e da história. A opinião pública travou primeiro o projeto. Depois, as tentativas de deixar cair, que foi uma forma de, já que o projeto não vai avante, pelo menos, outra alternativa não haverá, e neste momento o Miguel Bombarda está fora de perigo para já, e haverá medidas tutelares para intervir e para lhe dar uma utilidade qualificante, como justifica. E podia falar de outros hospitais que estiveram em risco de ruína, não há muito tempo ainda, e foi a opinião pública, os patrimonialistas, não é que eu acho mais bonito do que ruinólogos, que tem a ver com uma dinâmica transformadora do património. Não tomar como bom que a ruína é ruína e vai ficar ruína. Vai haver nova vida para além da ruína. Portanto, eu creio que o panorama também não é tão mau. E o facto de haver este livro é a prova também que não é tão mau. Provavelmente daqui a anos, numa onda de abandono e de antipatrimónio, este livro não teria lugar. Porque ninguém o iria publicar e ninguém o iria ler. Deixe-me só, se eu queria interromper, peço desculpa. A política do património, e é engraçado, já que somos um país europeu, há bocado aquele senhor disse, eu sou europeu. E nós temos, quer dizer, diziam em 74 que o Dr. Oliveira Salazar tinha deixado Portugal atrasar 30 anos. Não vou dizer o contrário, certamente tem toda a razão. No outro dia vi um debate na televisão em que colocavam o atraso de Portugal de 50 a 100 anos. Volta Salazar que estás perdoado, quase como todo deve dizer. Mas se nós observarmos que a Europa, o tal velho continente, se realizou 2 guerras mundiais e nós ainda não curámos as feridas do terremoto, quer dizer, o nosso atraso é 250 e tal anos. Pronto, e isso também nos dá que pensar. É uma questão de política ou de mentalidade. E o que é mais difícil de mudar num povo é precisamente a mentalidade. Eu tenho um livro de memórias de um bisavô meu que se educou e trabalhou muito em Inglaterra e de vez em quando tinha cá a passar férias. E ele conta de uma viagem que fez, creio que este Tremoso, não interessa, a dizer que viu uma ruína, só a porta daquele palácio, se fosse Inglaterra, estaria no Museu Britânico. Pronto, a nossa passividade, o nosso desleixo é cultural. É uma coisa que nós devíamos começar por mudar a mentalidade. A mentalidade tem a ver com a educação, cultura e instrução. São 3 coisas que têm que funcionar em sinergia e ao mesmo tempo para conseguir desde pequenino, é que se fosse do pequenino, começar a torcer o pino à criancinha e a ver se a próxima geração sai melhor. Bem, haja ter esta oportunidade. Eu estou algo emocionado porque estou a ver as minhas expectativas ultrapassadas no bom sentido. Nessas condições, eu gostaria de expor Portugal o que estou a sentir também. Que é assim, de alguma forma eu acabei
de entrar como técnico superior de lazer, e militei muito como professor de cidadania e cheguei a fazer cursos de restauro de obras de arte. E, portanto, queria inclusive dar um pequeno testemunho, que é assim: quando eu, no contexto da minha disciplina, resolvi chamar a atenção de alunos para a riqueza dos nossos azulejos, fiz uma exposição apenas com azulejos apanhados no lixo. E tive a grata satisfação, no final, de ver um aluno chegar ao pé de mim com um jornal a embrulhar 3 azulejos e dizer: professor, tome lá isto, que eu não quero isto para nada, mas estava no meu quintal. Ainda os conservo e com muito gosto, porque na realidade são estas pequenas atitudes, permitam-me a ousadia, de cada um de nós. Nós temos estado aqui basicamente a remeter, peço desculpa se for acutilante e muito assertivo, mas eu sinto estas coisas na pele quase que desde que me conheço. E portanto, o que eu vejo é isto: são estes pequenos gestos individualizados de cada um de nós que podem levar a qualquer coisa de útil. Porque os políticos, meus amigos, não estamos numa democracia. Nós somos, quando muito, uma partidocracia. Partidocracia quer dizer clientelismo. Clientelismo é imobilidade, porque eu faço aquilo que me dá rendimento pessoal. E fim de conversa. Portanto, pensemos em primeiro lugar o que é que nós, cada um de nós, pode fazer a pouco e pouco. Então, enquanto as várias pessoas foram falando e os expositores também falaram, eu dei-me conta aqui de uma trilogia tremenda, a trilogia dos 3 Is: a ignorância, o individualismo e o imobilismo. E a imundice, é uma quadrilogia, também há imundice. Eu ainda tenho aqui mais Is, mas achei que estes resumiam tudo. E idiotismo também. Tudo. Mas eu até incluía numa palavra que foi usada pelo Gastão, permita-me assim falar, que é tudo que compõe a anti-identidade das pessoas, de um país, de uma comunidade. A ignorância tem logo a ver com a educação. As pessoas não são despertas para descobrir os seus valores pessoais, o que têm em casa, o que têm na rua, o que têm na sua cidade e depois o país. É evidente que é muito mais engraçado contratar os artistas estrangeiros para virem abanar o capacete do que fazer uma visita interessante ou coisa que o valha. Eu estou a procurar ser rápido, porque as outras pessoas também têm o direito a falar. O individualismo. É evidente que enquanto eu me abasteço a mim, os outros que se lixem, em bom português, é a nossa expressão. Nós, portugueses, infelizmente, somos extraordinariamente individualistas, não temos espírito de grupo, muito menos comunitário, e uma palavra que foi aqui muito bem usada é a história do bem comum. Nós não temos noção de bem comum. Nós somos individualistas. E mesmo no nosso individualismo não conseguimos muitas vezes valorizar o que temos de bom. Somos fatalistas, não é por acaso que gostamos muito do fado. É bonito que ele tenha sido já considerado património mundial. Concordo, subscrevo, mas temos que ver os prós, os contras e os alcances e as consequências de todas estas nossas características e valores pessoais. Bem, eu estou-me a sentir a alongar, peço imensa desculpa. Cortem-me a palavra, se calhar é melhor. Sei lá, eu estou a ver assim, por exemplo, o Pelourinho da Câmara de Lisboa, nós passamos por ele e quase que não damos valor nenhum. E, contudo, nos anos 50, o British Museum atreveu-se a fazer uma proposta de compra do Pelourinho. E nós ficamos indiferentes com estas coisas. Isto é gravíssimo. No coração da nossa Lisboa há um museu estrangeiro que se propõe vir comprar uma peça para nós, tão importante no nosso património. Bom, eu vou terminar, eu estou a sentir que estou a tomar tempo demais. Pronto, bem-ajam pela minha... Muito obrigado.
Não era inédito essa do British Museum, aliás. Não era inédito. Aliás, um amigo do meu pai, que era um dos diretores do Museu Militar, viu no British Museum precisamente um canhão português, quinhentista, uma coisa extraordinária. E, melhor, foi o meu pai que viu e fez-lhe queixa. Disse, pá, olha, vê lá tu que eu vi, não sei o quê, talvez uma diplomaciazinha, não conseguimos resgatar o canhão. Deixam lá estar, pelo menos não derretem. E se nós formos a ver, não, a sério, não tem piada, quer dizer, não era para ter piada, peço imensa desculpa, não era para ter piada, porque é uma situação desgraçada. Portanto, nós fomos uma das maiores potências bélicas do mundo, tínhamos o armamento, quer dizer, evidentemente na sua proporção, mas no século XV estaríamos para o armamento como os americanos estão hoje em dia, ou os israelitas, topo de gama. O que é feito desse armamento? A única armadura completa do século XV que existe está em Espanha, que era o do Duarte de Almeida, da Batalha do Touro, do Cepado, que foi honrado e empambraram as armas dele na Catedral. As outras nossas, que se é que existem ainda alguma, não existem, não há nenhuma, como se é a única completa. Estão tudo feitas às peças ou foram derretidas para fazer, olha, a última que eu soube foram máquinas de costura no princípio do século XX. Quer dizer, nós não temos, e lá está uma vez mais uma questão de mentalidade, uma questão de educação, nós não temos o conceito do antigo. Aliás, os ingleses chamam heritage, aquilo que nós chamamos de património, e essa palavra define muito melhor a nossa herança. E para aqui, o património, quando se fala em património, as armas e os barões assinalados, e as igrejas, os castelos e os conventos, não, património é tudo. Por amor de Deus, aquela casinha do pescador é património, no que diz respeito à arquitetura, a fábrica é património, e por vezes até se calhar com protagonismo maior do que o palácio. Uma fábrica reuniu 3.000 empregados, teve uma elaboração de 150 anos, contribuiu mais para a história que o Palácio de Marquês de Marialva. Não interessa. Temos que ver o património de uma forma mais ampla e também começa por aí a nossa própria autoeducação. De maneira que, quer dizer, também não quero alongar mais, certamente há pessoas ainda para falar. Algum dedo no ar, algum dedo no ar? Não? Já acabou? Estás a refletir o que foi dito, as questões do elenco de horrores. Eu creio que este livro é uma pegada do chá, digamos, porque contribui para lembrar, primeiro, que as 3.000 e tal fotografias do blog do Gastão têm valor estético. Mesmo que... E estão todas à venda também, aproveito para dizer. Baratinho mensal. O que é que está à venda? As fotografias, as duas todas. E além desse valor estético, tem também uma carga patrimonial e identitária que impõe medidas interventivas. Não apenas o inventário que eu falo no livro, que é obrigatório, acho que é tão óbvio, que não pode deixar de haver um equipamento inventarial que permite guardar a memória daquilo que é perdido no caminho da história. É óbvio que tem que haver este equipamento. Mas não chega. O facto de haver também obras de tanta qualidade como está tivemos no livro, e que foram escolhidas justamente porque chocavam pela grande qualidade que têm, impõem medidas interventivas que ainda vão a tempo. Grande parte do património que aqui dão ainda é recuperável. Temos boas novidades, pontuais, esperamos vir a ter outras prendas num futuro não muito longínquo. Portanto, eu creio que este livro cumpre um papel. O objetivo do livro foi este, aliás, lembrar que o património artístico português não é apenas o conjunto dos grandes monumentos eruditos que alguém catalogou como tal, há uma mancha enorme de bens patrimoniais dotados de valia, de ideologia, de valor estético, de memória histórica, que há que defender, compreender e inventariar, e que esta cartografia de ruínas que o Gastão Vata levou a cabo e que tem acompanhamento histórico-artístico é um imperativo democrático. Eu emprego o termo, tipo, imperativo democrático, na medida em que vai frutificar inevitavelmente na opinião pública. Deixa-me só dizer mais a propósito do tal património, e realmente também já se falou aqui o que é que podemos fazer. Eu estou-me a lembrar de um caso muito recente de um património que, embora fosse nosso por escritura, nem sequer era nosso, estou a falar nos quadros do Miró.
Os quadros do Miró deram tanto trabalho, escreveu-se tanta coisa, tanta água agitou, mas eram os quadros do Miró, que é um pintor espanhol. E quando o nosso património da Roca, quem é que se mexe? Epá, eu dou minhas dicas para os quadros do Miró. Quer dizer, tenho imensa pena se eles forem embora, certamente é um espólio bastante interessante e agradável. Mas preocupa muito mais a nossa cidade, o nosso país, todo o nosso Portugal. E acho que se fizeram tanto barulho com os quadros do Miró, que é de facto património, façam barulho a sério com o nosso património. Pá. E todas as iniciativas que tiveram não sei quem, os abaixo-assinados, os blogs, os jornais, comecem a falar de património, marimem os Mirós, vendam os Mirós para reconstruir o nosso património. É a minha opinião, não é que eu não gosto deles, mas prefiro o nosso património, aquilo que é realmente nosso.